Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar aí a nossa série Apocalipse sem Mistério com a temática aí os 144 mil selados de Israel. Lembrando que estamos dando continuidade à abertura dos selos. Chegando no sexto selo acontece essa situação parentética, tá? Esse momento entre parênteses, que é uma história que vai acontecer paralelamente à abertura dos selos, tá ok? Então, e após a leitura do capítulo 7, haverá a abertura do sétimo selo. Então vamos lá para a nossa apresentação aí. Então, começando o capítulo 7, nós temos o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então, depois disso, o que? Depois dos eventos que se sucederam aí com as aberturas dos selos, tá ok? Retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então João estava vendo a abertura dos selos e depois dessa visão de João, tá? Ele vê 4 anjos, tá? Então ele está retomando esse período que ele acabou presenciando, tá? Com a abertura dos selos. Então ele está retomando e ele vê 4 anjos. Tá? Vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra retendo os ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E por que que isso acontecia? Vamos lá no versículo 2 e versículo 3. Vemos aí o versículo 2 e o versículo 3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Tá? Então, Apocalipse 7, versículo 2 e 3. Então, é dado ordem ao anjo para que não selasse, eles não destruíssem nada da terra, até que fosse selado todos os os servos do nosso Deus. Então, os servos dentro da tribulação, porque estamos falando do período tribulacional. Então, dentro da tribulação haverá servos de Deus na tribulação, que não serão a igreja. Tá ok? Então, vamos continuar aí para ter uma melhor compreensão do texto. Versículo 4. Vemos aí: e ouvi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 4. Tá? Então vemos aí que os selados não são as testemunhas de Jeová. Tá, ok? São 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então se trata das tribos de Israel. Tá? Então são 144 mil. Daí por diante nós vemos que no desenrolar desse capítulo aí, nos próximos 4 versículos, que vai falar que são 12 mil de cada tribo. Tá? São 12 mil de cada tribo. Então eu vou apresentar para vocês aí de uma forma mais simplificada, para que nosso vídeo não fique tão longo. Tá ok? Então nós temos aí as tribos mencionadas nesse capítulo. E é possível perceber uma modificação. Você que é leitor da palavra de Deus, você vai ver que se a gente acompanhar os filhos de Jacó lá no Gênesis, lembre-se que eu já até mencionei em outros vídeos aí que o Gênesis é a sementeira da Bíblia. Então praticamente tudo começa lá e termina aqui em Apocalipse. Nós vamos notar uma certa diferença aqui nas 12 tribos, tá? São mencionados 12 tribos, são 12 mil de cada tribo de Israel. Só que há uma situação que a gente tem que levar em consideração aqui. Sabemos que o primeiro filho de Jacó foi Ruben. E essa lista começa já com a tribo de Judá. Tá? Depois vai para a tribo de Ruben, apresenta Gad, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E há outras coisas que podemos considerar dessa lista. Se a gente analisar um pouquinho aí na palavra de Deus, vamos ver algumas coisas interessantes. Tá? Dos filhos de Jacó, sabemos que José era um dos filhos e ele teve também filhos que foram tomados por Jacó para serem seus filhos, visto Jacó não ter mais contato com José, achava que não veria, e quando
quando reencontrou com José, José já tinha Efraim e Manassés. E Jacó abençoou eles, tomando eles como filho. E quando eles foram para a terra prometida a Abraão, entraram em Canaã, foi dado uma porção de terra para a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, e não foi mencionado José, visto que José recebeu duas porções, tá? Em Manassés e em Efraim. Só que não é mencionado Efraim aqui nessa lista das 12 tribos, e também não é mencionado a tribo de Dan, tá, ok? Então há muita especulação com respeito a isso, tá, ok? Eu vou apresentar para vocês um pequeno gráfico onde nós vamos ter uma ideia um pouquinho melhor sobre esse conceito que eu apresentei aí, tá? Então nós temos aqui os filhos de Jacó. Temos aqui o primogênito Ruben, depois veio Simeão, depois veio Levi, depois veio Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Tá, ok? Então eu vou explicar praticamente esse gráfico aqui para que a gente possa entender. Então, nós vemos aqui que, por exemplo, em verde recebeu a bênção da primogenitura. E em laranja aqui foi quem perdeu a bênção da primogenitura. Então, a partir das bênçãos que Jacó, no término de sua vida, ele foi e abençoou seus filhos. E antes de abençoar seus filhos, como ele não tinha visto José, ele chamou José primeiramente, e José trouxe os seus filhos para que eles fossem abençoados, tá, ok? Então José foi abençoado com a bênção da primogenitura, tanto que Jacó disse que ele teria duas porções na terra, tá? Duas porções na terra que eles iriam tomar posse, tá, ok? Outra coisa importante também, então praticamente a bênção da primogenitura de Ruben passou para José. Ruben perdeu a sua bênção, a bênção da primogenitura, tá? Eu até aconselho que vocês leiam no livro do Gênesis, tá? Ruben ele acabou se deitando com uma das concubinas de Jacó, contaminando o leito de Israel, e por conta disso ele acabou perdendo a sua primogenitura. Na hora que Jacó chama os seus filhos para os abençoarem, ele menciona isso, tá? Então ele começa por Ruben. E ele menciona que Ruben ele era proeminente entre seus irmãos, era poderoso e tudo mais, só que isso não duraria muito e ele acabou perdendo a sua primogenitura. Outra coisa, e depois, aí você pode até se perguntar, então por que não passou para Simeão e Levi? Simeão e Levi foram aqueles que foram até Siquém e mataram toda uma cidade por conta que a sua irmã Diná foi desflorada. E eles fizeram acordo para que todos os homens se circuncidassem e que seriam aceitos. Seria dada a Diná por esposa, e eles fariam um pacto, né, um acordo de serem um só povo. Só que Simeão e Levi se aproximou desses homens que haviam se circuncidado para se tornar parte do povo, para se tornar parentes, tá, ok? E eles mataram todos os homens da cidade e tomaram os despojos. Tá? E tanto é que Jacó ficou muito triste, muito chateado com essa situação. E aí ele menciona, na hora que vai fazer a bênção para os seus filhos, ele também menciona. E depois vem Judá. Quando ele vai proferir a bênção para Judá, ele menciona e faz uma profecia a respeito de Jesus Cristo, falando que o cetro jamais se apartaria e que os seus irmãos louvaria Judá. E apresenta Judá como um leãozinho, tá, ok? Tá? Que está diante da presa e tudo mais. Tanto é por isso que nós conhecemos Jesus como o leão da tribo de Judá. Tá, ok? Então, os três primeiros aqui tiveram situações bem complicadas que são mencionadas nas bênçãos que Jacó apresenta, que Jacó passa para os seus filhos. E outra situação importante, nesse texto que nós lemos de Apocalipse, não é apresentado a tribo de Dan. Tá? Eu já vou apresentar para vocês aqui os versículos que embasam essa situação aqui. Tá? Então não é apresentada a tribo de Dan, e muitos intérpretes entendem que o anticristo pode justamente surgir dessa tribo de Dan. E aí eu vou mostrar para vocês aí o porquê. Mas continuando aqui, para a gente não perder o gráfico aqui, nós temos aí José. Então José leva os seus filhos,
tá ok? Para que Jacó os abençoasse. Então vocês veem que o primogênito de José é Manassés, tá ok? O primogênito de José é Manassés e ele perdeu a primogenitura, tá? Então, quando José levou o Manassés do lado direito de Jacó e Efraim do lado esquerdo para que Jacó levantasse as mãos e os abençoasse. Mas o que Jacó fez? Ele foi e cruzou os braços e isso pareceu mal aos olhos. José falou ao Jacó: não faça assim, meu pai. E ele falou: eu sei que Manassés é o primogênito, ele também será grande, mas eu estou colocando essa bênção sobre Efraim. E colocando sobre Efraim, Efraim recebeu a bênção da primogenitura aqui, tá ok? Então aqui nós temos Efraim e temos Manassés. Então Manassés perdeu a bênção da primogenitura. Então esse gráfico aqui representa bem essa situação, tá ok? Outra coisa importante que a gente tem que notar é a ausência de Dan, tá? Na lista dos que estão sendo listados, das tribos listadas. Por que Dan não aparece? Tá? Então vamos aí continuar com os nossos textos para que a gente possa ler. Tá? Então o que eu mencionei para vocês em Gênesis 48:5, agora pois os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, isso Jacó falando para José, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, serão meus como Ruben e Simeão. Então Jacó a partir de então tratou os dois como se fossem filhos dele, tá ok? E só os netos pertenceriam a José, tá ok? Como herança de José. Tá? Então vamos continuar. E outra coisa que eu mencionei é sobre a profecia que, aliás, profecia não, outra bênção que José recebeu de Jacó. Depois disse Israel, que é Jacó, a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar para a terra de vossos pais. Eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então José recebeu 2 porções, a de Efraim e a de Manassés, quando as tribos entraram em Canaã. E prosseguindo aqui, nós vemos aí sobre Dan. Tá? Então uma bênção, a bênção que quando Jacó estava abençoando seus filhos, olha só o que ele proferiu para Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que cai o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Tá ok? Então nós vemos aí algo mencionado de Dan. Tá? É algo que muitos intérpretes e até entendem, por isso ele não é mencionado nos 144.000, porque provavelmente pode ser desta tribo que surgirá o anticristo. Tá? Então não é mencionado, só que aí você se pergunta, mas e as promessas de restauração de todas as tribos de Israel? Nós vamos perceber o seguinte, que no livro de Ezequiel, e eu aconselho que vocês leiam, lá no capítulo 48, logo no primeiro versículo, diz que Dan receberá uma porção. Tá? Não é mencionado ele nos 144.000, mas os que se arrependerem dessa tribo receberão a salvação no término do milênio, tá ok? E receberão porção no milênio do lugar destinado a eles no livro de Ezequiel, tá ok? Então nós temos aí mencionados aí essas tribos, tá? Então Judá, de onde saiu Jesus, tá? É mencionado primeiro por conta disso. Depois é mencionado Manassés, tá? Uma outra curiosidade, é mencionado Manassés. E outra situação, Efraim não é mencionado por um seguinte motivo. Israel, as 10 tribos do norte, eles cometeram muita idolatria, foi muito responsável por conta de Efraim. Tudo indica que ele não é mencionado dentro dos 144.000 por conta disso. João e os escritores do Novo Testamento devem ter achado isso desonroso demais, e em vez de mencionar Efraim, mencionou José em seu lugar.
tá ok? Então Efraim recebeu a primogenitura, automaticamente mencionando José, é como se fosse Efraim nessa situação. Tá? Então são 144 mil, apresentado as 12 tribos, mencionado porção de Levi, e em Ezequiel a gente também vê que Levi receberá porção, visto que na entrada de Canaã os levitas não receberam porção em Canaã. Tá, ok? Eles ficaram incumbidos de servir no o templo, eles prestaram-se a sacerdotes e aos os obreiros da manutenção do templo, mas no final dos tempos, no milênio praticamente, eles receberão porção que estará junto com os benjamitas, junto com a tribo de Judá, tá ok? Que será uma porção um pouco maior, então eles terão porções de terra aí também, tá? Então é mencionado 144 mil, essas tribos, e são essas as curiosidades, tá? Judá sendo a primazia por ter nascido o Messias da tribo de Judá. Não é mencionado Efraim por conta da idolatria da ida para o exílio das 10 tribos, foi muito por responsabilidade dos efraimitas, tá ok? E Dan não é mencionado devido a essa profecia aí de Jacó, então dá-se a entender que possivelmente pode ser que saia o anticristo da tribo de Dan. Lembrando que Dan ela dá origem a muitas outras palavras, daninho, danado, tá? Dinamarca, vem de Dan, tá ok? Então são coisas que são curiosas, tá? Que há muita especulação sobre assunto, sobre esse assunto, mas é algo que a gente entenderá tudo posteriormente. Mas são essas especulações que se há em torno desses 144 mil. Não são os testemunhos de Jeová, tá ok? Mas são os selados das 12 tribos de Israel, com essas ressalvas que eu apresentei para vocês, tá ok? Se você gostou do vídeo aí, compartilhe com seus amigos e me aguarde aí para o prosseguimento da nossa série Apocalipse Sem Mistério. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Deus abençoe a sua vida.